Seja você um astrônomo renomado ou um observador distraído, ao olhar para o céu, à noite, não pode deixar de se encantar com o brilho das estrelas. Como observador distraído, tudo para por aí. Você precisa retornar para as suas atividades normais. O astrônomo, no entanto, quer ir mais além. Por trás do seu telescópio, qual o recurso que ele dispõe para tecer considerações sobre as estrelas e as galáxias que elas formam? A resposta é uma só: a luz e todas as outras formas de irradiação eletromagnética. Ele acredita que a luz se desloca no vácuo com velocidade fixa e limitada, por isso, observa as estrelas com a aparência que tinham no passado. O desespero bate à porta do astrônomo. Ele precisa saber o que ocorre em distâncias impossíveis de serem superadas fisicamente, e a única fonte de informações de que dispõe chega até ele com imenso atraso. Até que, em 1842, surge o trabalho do físico austríaco Christian Doppler, 1803-1853. Doppler estudava as ondas sonoras, demonstrando que uma fonte em movimento afetaria a frequência das ondas ou seu timbre, se elas fossem recebidas por um observador fixo e fora do sistema. O físico francês Antoine Hippolyte Fizeau, 1819-1896, resolveu estender o efeito das ondas sonoras para a luz, considerando que para a física clássica, a luz se propagaria na forma de ondas contínuas. Mesmo que isso tenha sido questionado posteriormente pelas ideias de Planck com os osciladores e de Einstein, com a sua teoria do efeito fotoelétrico, os astrônomos negaram-se a abrir mão da única fonte de dados de que dispunham sobre o universo distante. Eles continuam acreditando, ainda nos dias de hoje, que a luz de uma estrela distante atravessaria o vazio do espaço na forma de uma onda, e sem sofrer qualquer solução de continuidade. Se as ondas emitidas no Big Bang fossem contínuas, tanto faria se você as seguisse na direção da singularidade ou no sentido contrário. É bem verdade que 50% do caminho percorrido pela radiação cósmica, ou seja, o caminho de lá para cá, somente poderia ser avaliado indiretamente. Ou seja, quem nos dá a medida do tempo que nos separa da singularidade é a luz que já se encontraria no nosso passado. Isso seria feito por uma forma de rastreamento remoto. Por isso, a luz utilizada é considerada como sendo uma radiação cósmica de fundo. Se as ondas de luz fossem contínuas, ainda, nós poderíamos deslocar artificialmente o início da contagem do tempo. Ou seja, embora o início do tempo esteja sempre na nossa posição, como observadores isolados que somos, ele poderia ser movimentado para a posição de uma estrela qualquer. No caso de próxima do Centauro, o marco zero seria deslocado para 4,3 anos-luz de distância. Planck defendia a teoria ondulatória clássica e o conceito de que a luz, apesar de ser quantizada, comportava-se como se fosse uma onda ao se deslocar no vácuo. Isso, mesmo tendo sido revolucionário ao demonstrar, nas suas experiências com os osciladores eletromagnéticos, que a luz seria descontínua. Ele demonstrou que os átomos se comportariam como pequenos osciladores eletromagnéticos, cada qual com uma frequência característica de oscilação. Isto é, a energia dos osciladores seria quantizada. Os osciladores não irradiam a energia continuamente, mas apenas por meio de pulsos ou quanta, que são os múltiplos do quantum. Quando os quantas são emitidos, o oscilador muda para outro estado quantizado. O átomo de hidrogênio, por exemplo, somente existe em certos estados ditos estacionários, durante os quais não irradia nada. Um oscilador não emite ou absorve energia enquanto permanece em um dos seus estados quantizados ou estacionários. Ele só emite energia quando muda de estado.
Apesar de ter quantizado a energia dos osciladores, Planck continuou tratando a radiação dentro da cavidade como se fosse uma onda eletromagnética. Einstein, em 1905, aplicou o conceito de quantização da energia a uma nova área da física, o efeito fotoelétrico. A teoria ondulatória clássica não conseguia mais explicar certos efeitos. Ela previa que a energia cinética dos fotoelétrons aumenta quando o feixe luminoso se torna mais intenso. O efeito fotoelétrico tornou evidente que a energia independe da intensidade da luz. É da teoria ondulatória clássica a afirmação de que o efeito fotoelétrico deveria ocorrer para qualquer frequência da luz incidente, desde que essa fosse suficientemente intensa. No entanto, há uma frequência de corte. Para frequências menores do que essa, o efeito fotoelétrico desaparece totalmente, qualquer que seja a intensidade da iluminação. O ponto fundamental da teoria ondulatória clássica, posto em xeque pelo efeito fotoelétrico, está relacionado ao tempo. Diz ela: se a luz fosse pouco intensa, deveria haver um lapso de tempo mensurável entre o instante em que a luz incide sobre a superfície metálica e a ejeção do elétron livre. O elétron deveria, neste tempo, ficar sugando a energia do feixe luminoso, até acumular o suficiente para escapar do metal. No entanto, até hoje não se conseguiu medir qualquer intervalo de tempo entre a incidência da luz e a ejeção do elétron livre. Quando um quantum se choca com um elétron, ambos aparecem simultaneamente. Bott-Geiger, 1928. Este detalhe é fundamental para o observador porque, na verdade, ele não vê a partícula diretamente, e sim a luz espalhada por ela. A inexistência de tempo mensurável entre a incidência da luz e a ejeção do fotoelétron afetaria o seu ponto de vista. O observador olha para o céu à noite e vê a fonte de luz, como é o caso de uma estrela, de forma instantânea, sem depender do tempo que a luz teria despendido para se deslocar no vácuo. O exemplo mais clássico é o de um observador utilizando um microscópio para analisar uma lâmina com células coradas, e outro observador utilizando um telescópio para observar a Lua. Ambos dependem do espalhamento local dos quanta de luz, o que excluiria totalmente o tempo que pudesse estar separando o observador do objeto observado. Não se sabe exatamente os motivos, mas Einstein concluiu, com base no efeito fotoelétrico, que a energia do feixe luminoso percorre o espaço concentrada em pacotes, chamados fótons. No caso de uma estrela, Planck acreditava que a luz, embora fosse emitida pela fonte de forma descontínua, propagava-se no vácuo como uma onda eletromagnética. Einstein sugeriu que a luz, ao atravessar o espaço, comporta-se não como uma onda e sim como uma partícula. Isso chocou a comunidade científica da época, pois atingia, em cheio, o efeito Doppler, jogando uma pá de cal sobre o mesmo. A dependência do observador em relação ao espalhamento local dos quanta de luz poderia explicar a observação instantânea do céu noturno, como sendo produto de uma tradução de informações codificadas na luz. Apesar do imenso atraso sugerido pela velocidade com que a luz atravessaria o vácuo, não se tem nenhuma notícia da existência de um tempo anterior, destinado a essa tradução. É como se a luz sempre estivesse à nossa inteira disposição, para ser seguida apenas na direção do nosso passado. O futuro não existe para nós, pois estaríamos totalmente na dependência da nossa memória. Não se pode cogitar que a nossa consciência pudesse atuar de forma descontínua como sugerido pelo efeito fotoelétrico, simplesmente porque nada existe fora dessa consciência. Isso explicaria o conceito de ondas contínuas, mas ele ficaria restrito ao tempo no passado. É a nossa memória que estaria sustentando o conceito de ondas contínuas. Isso passou a fazer parte da nossa realidade física. O Doppler e a velocidade da luz seriam partes desse pacote. Com isso, o tempo seria uma forma de exílio a que estaríamos sendo submetidos.
o que sugere que o tempo estaria contido no próprio observador isolado, por exclusão de acesso direto ao futuro. Por exemplo, o tempo de 13,7 bilhões de anos, que a luz teria despendido depois do Big Bang para nos alcançar no presente, resultaria de uma forma indireta de avaliação, e quando esse tempo pudesse ser medido, já seria considerada uma coisa do passado. O observador depende do espalhamento local da luz, emitida por uma estrela distante, para saber da sua existência. Antes de a luz chegar à Terra, a referida estrela não existe, embora esteja lá. Essa luz precisa inicialmente ser quantizada, para tornar-se apta a ser percebida pelos nossos sentidos. Todas as formas de energia que permitem a sua medição são quantizadas. Como Planck demonstrou, nas suas experiências com os osciladores eletromagnéticos, não há irradiação ou absorção de energia na fase de quantização. Ou seja, não existiriam ondas mensuráveis enquanto o oscilador permanecesse em um dos seus estados quantizados, por isso, chamados estacionários. Esta dependência do observador à natureza ondulatória, prevista no espalhamento da luz depois de prévia fase de empacotamento, seria uma alternativa curiosa para explicar a afirmação de Einstein de que ao atravessar o vácuo, a luz somente poderia utilizar o seu aspecto de partícula. Além disso, se o aspecto de corpúsculo da luz existe apenas no estado estacionário das partículas, explica-se por que uma partícula não pode ser observada em tempo real. Em outras palavras, o que vemos é a luz espalhada pela partícula e não ela mesma. As ondas, de alguma forma, perturbam a partícula, gerando incerteza na sua posição ou na sua velocidade.